Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Obras Malditas, projeto do site Portal Alexandria, onde eu, Douglas Fernandes, me proponho a fazer análise de algumas obras, seja filmes ou livros que movimentaram e ainda movimentam o subjetivo da sociedade. No Obras Malditas de hoje, nós analisaremos o filme Funny Games, conhecido aqui no Brasil como Violência Gratuita, escrito e dirigido pelo austríaco Michael Haneke. Um thriller psicológico de terror e suspense que mexe com as bases do psicológico de qualquer um. Então, prepara o psicológico, respira fundo e vamos nós! Instigante, irônico, provocativo, quase cínico. Estes são alguns adjetivos que marcam a obra Violência Gratuita do austríaco Michael Haneke. Lançada em 1997 na Áustria, chocou os espectadores e foi recebido aos gritos de nazista e sádico pela porção da plateia que abandonou a projeção no Festival de Cannes no mesmo ano. O filme já começa anunciando que veio para mudar perspectivas. Abre a primeira cena com músicas clássicas agradáveis como Mozart, repentinamente muda para o desarranjo infernal do saxofonista experimental John Zorn. No enredo, uma família tradicional de classe média alta indo passar um tranquilo fim de semana na casa de campo. Nem bem desfazem a bagagem e recebem a visitação de dois jovens com o pretexto de pedir emprestado alguns ovos para a família vizinha. Com a característica de serem extremamente educados, os jovens provocam, propositalmente, alguns desconfortos entre a família e revelam o propósito de mantê-los como refém. Uma premissa simples e eficiente para qualquer suspense sem muita apelação. Porém, nas mãos do diretor e roteirista Michael Haneke, o filme toma outras dimensões. Com um roteiro forte e psicológico, Violência Gratuita talvez seja um dos filmes mais mal compreendidos da história do cinema. Com mudanças sutis e progressivas, vemos ser introduzido no filme outro tipo de linguagem, que nos incomoda progressivamente até se tornar insuportável. Vez ou outra, Paul, o líder da dupla de psicopatas, olha para a câmera e faz insinuações como se fôssemos os cúmplices passivos de toda aquela violência. Dá um sorriso sádico e uma piscadela, como se perguntasse se estamos gostando do que estamos presenciando. Ganz kalt. Kalt. Wärmer, wärmer, heiß. No teatro, quarta parede é uma barreira imaginária que fica na frente do palco, onde a plateia está sentada passivamente assistindo à peça. No cinema, é a própria câmera. Significa que o ator deve atuar ignorando o público para que a história seja mais próxima do real. Haneke rompe sutilmente a distância que existe entre o espectador passivo e o ato da trama. Quebra a parede que distancia o espectador do psicopata. E aos poucos os delinquentes demonstram uma autoconsciência, deixando claro que sabem que são personagens em um filme, ao qual o terceiro psicopata somos nós. O filme se revela uma metalinguagem. A história em questão não é a história da família que está de férias no final de semana, mas fala de si mesmo enquanto gênero de filme violento, e nos força a pensar nossa condição de consumidores do enredo inicial. Produz um impacto psicológico ao romper algumas regras sagradas da narrativa clássica. Primeiro, não importa a ordem da narrativa. A lógica temporal deve pressupor uma ordem retilínea e contínua. Ou seja, a narrativa pode ir e vir no tempo, mas a ordem lógica dos fatos está posta no tempo real. A não ser que o filme fale sobre viagem no tempo. Segundo, a consequência de um ato violento
é sempre pago com a mesma moeda, justificando e finalizando com o gosto da vingança das agressões sofridas. Em uma das cenas, o protagonista Paul, simplesmente para desfazer o assassino do seu companheiro de peripécias, procura desesperadamente o controle remoto da televisão e, quando o acha, retrocede no tempo como se estivesse rebobinando a fita de um vídeo e voltando na história. Daí em diante a trama segue como se isso nunca tivesse acontecido, rompendo de uma só vez com as duas regras clássicas do cinema e desconcertando completamente o espectador. Das war der Probelauf. Und jetzt geht's um olympisches Gold. Wenn du dieses kleine, leider viel zu kurze Gebetchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, da darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen. O filme não mostra explicitamente a violência. A câmera se desvia, dando lugar à imaginação a completar a cena com os sons e ruídos que são provocados. A intenção de Haneke é exatamente criticar a indústria da violência midiática, como por exemplo Hollywood, e não fazer outro exemplo de filme violento por princípio. Não se limita a criticar a violência na sociedade, é muito mais sutil do que isso. Força o espectador a confrontar a sua condição de consumidor passivo desse tipo de violência industrializada. No filme ele faz referência a clássicos. O irresistível vilão jovem, cruel, inconsequente, sádico e com um toque de comicidade, além, é claro, da roupa e luvas brancas, reverencia Alex, de Laranja Mecânica. 10 anos depois, Haneke aceita a proposta para fazer um remake hollywoodiano do filme Violência Gratuita. Refaz uma transposição quadro a quadro do original. A única coisa a mudar são os atores, que recriam a mesma sensação, e o idioma, que antes era falado em alemão, agora é falado em inglês. O motivo que o leva a refazer o seu filme, justamente dentro do ambiente que ele critica no original, primeiramente é óbvio a possibilidade de recursos abundantes, e acima de tudo, a possibilidade de ampliar a sua obra que ficou restrita a um pequeno público do círculo artístico, e também para que a crítica do seu filme não se perdesse na mão de algum diretor hollywoodiano. E pensemos bem, do que adianta uma crítica se ela não for notada? Ironicamente considerado violento, com linguagem inapropriada e cenas fortes de sexo pela Motion Pictures Association of America, o filme recebeu a classificação R, que o restringe aos maiores de 17 anos. E não sendo divulgado apropriadamente, voltou a ser restringido a um público menor que o acolheu como filme cult. Tudo teria um final agradável com a morte dos bandidos em qualquer roteiro de Hollywood. Mas esse roteiro é de um psicologismo incrível. Nos força a pensar a nossa condição de coautores da violência à medida que somos passivos a ela. Nos filmes, nos jornais e nas novelas, a violência se tornou banal e se transformou no meio de entretenimento. Hoje em dia, nas escolas, ou mesmo fora delas, jovens e adultos carregam em seus celulares cenas de mortes, chacinas e pessoas sendo degoladas e mostram de uma pessoa para outra, passa de um celular para outro, como se fosse um meio de socialização. Não se diferencia mais uma cena de um filme de terror e um documento gravado do Holocausto. Não se chocam mais com a realidade. Veem pessoas sendo linchadas em vídeos do YouTube e pode ter certeza que sempre haverá um comentário infeliz, do tipo, nem parece uma pessoa, ou parece um boneco. Isso porque as pessoas já estão dessensibilizadas, carregadas com uma carga de violência gráfica que sofremos todos os dias pela mídia. Os jornais e toda a mídia de massa se alimenta desse tipo de violência. Certo momento no filme, onde Paul está torturando psicologicamente a família, ele olha para a câmera e diz: "Isso já chega? Você quer um final real, com desfecho plausível, certo?" Ich bin sicher, Dicky lässt mit sich reden. Nicht wahr, Dicky?
Sag nicht schon wieder Dicky zu mir. Siehst du, das bin sich reden. Macht Schluss. Es ist genug. Es ist genug? Meinen Sie wirklich, es ist genug? Was meinst du, Arne? Hast du schon genug? Oder willst du weiterspielen? Antworte nicht mehr. Lass sie machen, was sie wollen. Bitte. Dann ist es schneller zu Ende. Pfui, das ist aber feig. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist dir schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? Die Wette läuft noch. Die kann man nicht einseitig aufkünden. Also. E no final do filme, quando nós entendemos que não tem volta, o filme cumpriu seu papel, o diálogo entre os dois psicopatas finaliza explicitando a crítica de Haneke. Um papo sobre matéria e antimatéria, universo real e ficção. É aí que Poe fala: mas a ficção é real, não é? O outro pergunta: como assim? Você as vê no filme, não vê? Então ela é tão real quanto a realidade que você vê, porque você a vê. Não é? E o filme acaba com os psicopatas visitando inconvenientemente outra casa. Olham para a câmera e dão um sorriso. Como quem diz: pulamos de uma história para outra, mas a violência quem comprou foi você. Esse é um filme extremamente difícil de ser assistido, incomoda bastante, principalmente porque o motivo do filme é esse. Então a gente conclui entendendo que o filme ele alcança a sua finalidade. É isso aí. Se vocês não assistiram, assistam ao filme, se tiverem coragem. Se já assistiram, deixem um comentário aqui embaixo para a gente continuar a nossa discussão. Só não vale falar que o filme é ruim porque os atores ficam olhando para a câmera. Se gostaram desse ensaio, deem uma curtida. Se não gostaram, não façam nada. Conheçam e curtam a página do Facebook para acompanhar esse projeto. Se inscrevam nesse canal por aqui, que logo virá novos vídeos. Então valeu, é isso aí e até a próxima. Isso já chega? Você quer um final real, com desfecho plausível, certo?